Olá pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda, você está no canal Janela da Fê. Seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui já vai se inscrevendo no canal. E hoje eu trouxe 5 dicas maravilhosas para você que vai fazer estágio de pedagogia. Essas dicas vão servir demais. Então eu trouxe 5 dicas para estágios de pedagogia. 5 dicas para quem vai estagiar em pedagogia. Mas antes, gente, a gente está comemorando aqui 3 centenas de inscritos. Todas as vezes que a gente completar uma centena de inscritos, eu vou trazer um bolinho comemorando, por mais simples que seja. E quando a gente chegar em 1000 inscritos, eu vou fazer uma mini festinha comemorando os 1000 inscritos. Parabéns pra você, meu inscrito querido. Muitas felicidades, muitos inscritos em vida. Gente, esses 300 inscritos é uma conquista de cada um de nós. Talvez aos olhos de muitos pode parecer pouco, mas eu acredito que se uma pessoa se inscreveu nesse canal foi por algum motivo. Então eu quero honrar esse motivo, e pra mim é sim motivo de comemoração. Quando eu criei esse canal, meu maior objetivo era ajudar as pessoas de alguma forma, por mais simples ajuda que fosse, por mais pequeno aos olhos de muitos. Mas pra mim é grandiosa. Uma pessoa que eu ajudo, nossa, tô feliz. Então, enquanto eu estiver ajudando alguém, enquanto eu estiver recebendo comentários de agradecimento que demonstrem que realmente eu fiz alguma diferença, que eu ajudei de alguma forma, nem que seja isso aqui, eu vou ficar muito feliz. Então é por isso que eu comemoro esses 300 inscritos com cada um de vocês. Então, meu muito obrigada a você que já é inscrito e a você que já faz parte da família Janela da Fê. E se você não é, sejam muito bem-vindos, se inscreve e faça parte dos nossos 400 inscritos, da nossa 4ª centena de inscritos. Então vamos lá para as nossas dicas. Primeira dica. A primeira dica é: se prepare com antecedência. Como assim, Fernanda, se prepare com antecedência? Como é que eu vou preparar para uma coisa que... Por isso que eu tô te dando essas 5 dicas, então fique ligado aí para você se preparar com antecedência. Um conselho que eu dou para vocês, que é uma forma de se preparar com antecedência. Se possível, veja com a professora ou professor que atua na sala de aula na qual você vai estagiar, quais serão os conteúdos, as matérias, enfim, para que você já veja o conteúdo que será aplicado nos dias que você vai exercer sua regência, ou seja, nos dias que você vai reger, porque o estágio ele tem a parte da observação e também tem a parte da regência, pelo menos na minha faculdade, na minha célula. Eu, por exemplo, como eu trabalho, os meus patrões só me liberaram mesmo pra fazer o estágio. Então, eu trabalhava na parte da manhã, na parte da tarde eu tinha que estagiar. Então, quase não tinha tempo. O tempo que eu tinha pra me organizar era à noite ou de manhãzinho cedo antes de ir pro trabalho. Então, assim, era bastante corrido. E o tempo é muito curto, não dava pra comprar os materiais. Então, quando você tem uma certa antecedência, você pode se organizar, por exemplo, num sábado, num domingo, num dia ou uma hora sequer, que você tem um certo tempo, que encontre alguma casa comercial ou até mesmo no shopping, se você não tiver opção, como muitas vezes foi no meu caso. Mas você já se programa para se organizar. Eu, por exemplo, tinha atividades que eu queria utilizar materiais que precisariam ser feitos com a minha própria mão. E aí levava um certo tempo para produzir esse material, levava um tempo para eu poder ter que comprar esse material. Então, assim, são muitas ideias que a gente encontra, mas se a gente não se programar e não se organizar, a gente não consegue colocar em prática. Então, eu, por exemplo, acabei deixando de fazer muitas coisas pelo fato de eu não ter me programado por antecedência. Às vezes estava em cima da hora, não consegui todo o material. E aí, ó, tinha que rebolar para fazer com outras... para ter outras ideias, para elaborar outro conteúdo, ou melhor, outra atividade, né? E é isso. Se programa com antecedência. Veja com o professor, com a professora, com o responsável que estará em sala de aula, na sala que você vai estagiar, para que você se prepare com antecedência dentro do conteúdo que será passado. De preferência que você já deixe os planejamentos prontos para só colocar em prática.
essa é a dica que eu dou. Então, segue essa dica aí, você prepara com a segunda dica, vamos dar uma olhada aqui. A segunda dica é: envolva todos nas atividades elaboradas. Gente, criança é meio complicado de se trabalhar. Nós que estamos, né, estudando para ser pedagogo, a gente deve saber disso. Então, a mente da criança, por exemplo, às vezes eu levo uma atividade que não dá para participar todo. Gente, vai dar problema, vai dar confusão. Dependendo até da criança, a criança pode se sentir rejeitada ou excluída. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas questões. Se a atividade não envolver a todos, crie uma forma. Por exemplo, tinha brincadeiras que ficava um colega passando, então, você vai ser minha assistente. Então, já que você quer levar uma dinâmica, se você quiser levar uma atividade que não envolva a todos, de alguma forma, que vai ficar passando, sei lá, improvisa, faz sua didática para que todos participem de alguma forma, mesmo que seja, você vai observar, você vai ser meu assistente, você vai fazer alguma coisa. Então, tenha muito cuidado para que as crianças não se sintam rejeitadas, excluídas ou até mesmo injustiçadas, né, por não participarem. Então, é interessante que todas trabalhem, que as atividades sejam realizadas com todos, que ninguém fique do lado de fora. Então, algumas atividades, mesmo que a gente não queira, elas não vão, talvez, abranger toda a quantidade de alunos presentes na sala. Então, são muitas complicações. Então, a segunda dica é: envolvam todos nas atividades. A terceira dica é: se organize e se policie quanto ao tempo. Foi algo que eu peguei bastante. Por quê? Porque, no meu caso, gente, eu preparei muitas coisas que levaram bastante tempo. Então, alguns alunos, por exemplo, teve uma vez que eu pedi para que eles escrevessem o nome no quadro, por exemplo. E aí o tempo, chegou a hora do recreio, nem todo mundo escreveu. Depois do recreio a gente já ia trabalhar outras coisas. E aí depois do recreio, as crianças que não tinham feito ficaram chateadas porque não tinha escrevido, né? E com toda razão, eu entendo, né? Eu entendo esse pensamento delas, mas é claro que a criança ela tem que entender e a gente tem que explicar que nem sempre as coisas são do jeito delas, certo? Ok, mas a gente tem que entender também que é injusto nem todas participarem. Então, é bom a gente ter cuidado com o tempo. Então, o tempo ele pode atrapalhar também na segunda dica, que é envolver todos. O tempo ele pode atrapalhar nisso. Teve um dia que eu fiz tanta coisa no dia que tava finalizando a aula, eu ainda não tinha acabado aquilo que eu queria. A professora falou: Fernanda, falta 5 minutos para acabar a aula. E eu fiquei: tá, professora. Então, se organize e se policie quanto ao tempo, porque precisa de cronograma. Às vezes é muita coisa pra gente passar em pouco tempo. Então é isso, se policie quanto ao tempo. Se você vê que alguma atividade não vai dar pra fazer com todo mundo, que o tempo não vai ser suficiente, melhor você cortar. Então é isso, se policie e se organize quanto ao tempo. A quarta dica. E a quarta dica, gente, é: não deixe que talvez um professor desanimado te faça desacreditar. Gente, é o que mais tem. Muitas vezes a gente encontra professores desanimados, talvez por ter um tempo grande já na profissão, desacreditado muitas vezes. Então, não deixa se abater, não deixa você se desanimar. A gente deve encarar os fatos e dar o nosso melhor, Às vezes a professora vai falar: isso não vai funcionar, mas meu conselho é: tente. Então, dê o seu melhor, se esforce. Não deixe que o desânimo de um professor, que um aluno que não se comportou, possa tirar esse brilho e essa vontade que você tem de ser um professor. Ou às vezes você não tem vontade, mas você está estudando, enfim. Não deixe que nada impeça. Então você já vá preparado, vai com suas certezas, com suas convicções. E tudo na vida é assim, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai ter dificuldade sim, mas o importante é persistir, é lutar, e tudo vale a pena. É muito gratificante. Eu mesma recebi cartas, recebi flores, recebi bombom, recebi balinha. Então, assim, você, não só por isso, gente, claro que não, mas a gente vê a gratidão
não é pelo o material que a gente recebe, mas é pela gratidão que a gente vê, que a gente recebe, que a gente percebe que a criança, ela tem, ela se sente grata por você ter ensinado algo a ela, por você ter tratado ela bem, por você ter dado um lugar para ela, por você ter dado importância para ela. Então é muito gratificante também quando você vê que um aluno conseguiu desenvolver alguma coisa. Isso é muito gratificante, você ver o resultado. Um exemplo disso é que teve uma vez que eu pedi para que eles escrevessem umas coisas no caderno e alguns alunos eles não conseguiam escrever o S. Alguns rapidamente eu expliquei uma, duas vezes e eles já conseguiram. Outra não, ela não conseguia de jeito nenhum. E aí eu fiquei lá tentando fazer com ela e eu não tá certo, apagava, ela fazia de novo. E aí eu pedi, olha, vai ser assim, ó, uma barriga pra cá, uma barriga pra cá, uma barriga pra cá, uma barriga pra cá. Não se esqueça, uma barriga pra cá, uma barriga pra lá. Isso eu falando sobre o S. E aí eu pedi pra que ela fosse pra casa e que ela treinasse fazer esse S em casa. No outro dia, eu tava com tanta coisa do trabalho, do estágio, de preparar a aula, que eu até acabei esquecendo daquele compromisso que eu tinha feito com ela. E ela não esqueceu, ela foi lá e levou pra mim, olha Kitty, eu consegui. Eu pedi pra ela fazer de novo o S e ela já conseguia fazer o S. Então é muito gratificante, você avança. Você pensa que é uma coisa simples, mas não é fácil. Hoje é porque você já sabe, mas é muito lindo esse processo de aprender, sabe? E por mais que um S errado possa parecer coisa pequena, que uma pessoa aprendeu a escrever um S, não é, às vezes pra nós pode ser pequeno, mas pra eles não. Pra gente um dia também foi difícil, assim como tem coisas hoje que é difícil pra gente, que amanhã pode já não ser. É isso, gente. Não se desanime, não se deixe abater por outras pessoas. Então tenha convicção daquilo que você quer. A última dica, gente. A quinta dica é: trabalhe com anotações de datas, horas e observações. Gente, isso é muito importante. Eu comecei anotando as datas, as horas, fazendo as minhas observações. E aí, acabou que teve dias que eu não anotei a data. Por exemplo, eu fiz gente, um erro gravíssimo. Não faça planejamento sem data. Eu botei, tipo, o dia da semana, mas acabei me perdendo com isso. Então, quando eu fui preparar, fazer algumas partes do relatório e uma folha de frequência, porque no meu caso eu tenho que entregar para a faculdade uma folha de frequência. Nessa folha de frequência tem a data, o que eu trabalhei, o dia, né, que é a data, o que eu trabalhei e a assinatura do professor. Então, quando foi para botar o dia que eu trabalhei aquele assunto, eu falei, meu Deus, eu não botei data. Então, isso é muito importante. As anotações, elas são muito importantes para fazer o relatório. Então, anote, observe. Eu, nos primeiros dias, eu suguei bastante, mas eu confesso que nos últimos dias eu fiquei mais observando e guardando mais na cabeça. Só que, querendo ou não, a gente pensar, eu vou lembrar disso, mas a gente acaba se esquecendo. Então, anote, data, hora, observações, aconteceu isso poderia ter melhorado. Por quê? Porque isso vai te ajudar a construir o seu projeto de intervenção. Vai te ajudar também a construir um caráter profissional. Em tudo vai te ajudar de alguma forma. Então, observe ao máximo, usufrua. Tenho dificuldade de falar essa palavra. Usufrua o máximo do seu tempo. Observe, anote tudo. Então é isso, essas foram as minhas 5 dicas. Desculpa se eu falei rápido demais, enfim, é porque eu tô estudando e eu parei rapidinho pra fazer esse vídeo. Eu pensei, por que não fazer, né? E é isso, se você quer mais dicas, é só deixar aqui nos comentários. Se você quer fazer perguntas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder, gente. Eu tô meio sumida aqui do canal, é porque imagina aí, trabalho, estágio, você tem que fazer o estágio, tem que ir pra faculdade também, né? Se fosse só fazer o estágio, então só pra ir pra faculdade. Se fosse só fazer o estágio sem precisar ir pra faculdade era mais fácil, mas tem que estagiar, tem que trabalhar, tem que ir pra faculdade, tem que estudar pras provas, enfim, tem os compromissos da igreja, então é uma correria. Então por isso que eu peço perdão, mas eu tô fazendo o máximo e sempre que eu posso eu tô gravando. Inclusive eu tenho 3 vídeos gravados que só falta editar. E é isso, essas foram as 5 dicas. Se inscreve no canal, seja bem-vinda à família Janela da Fé. Beijo!